Oi, meu nome é Daniele Ventura e eu vim apresentar o artigo científico cujo título é Análise da evolução de engines de jogos, desenvolvido no Departamento de Computação, Universidade Estadual da Paraíba, pelo Laboratório de Usabilidade e Fatores Humanos. Sobre o mercado de jogos nos dias de hoje, os jogos são uma indústria de vários bilhões de dólares que compete com Hollywood em tamanho e popularidade. E com essa popularidade de jogos digitais, começaram a surgir pessoas querendo desenvolver o seu próprio jogo. A criação de jogos antigamente só era possível ser feita por programadores profissionais que escreviam o código totalmente à mão, cada pixel que seria mostrado na tela, e era necessário toda uma equipe de programadores para desenvolver um jogo. A cada novo jogo desenvolvido, era necessário criar um código do zero, que levava muito tempo para ser finalizado. Os programadores ainda tinham que levar em consideração as limitações da época, mantendo o código mais simples possível para fazer uso otimizado do hardware. O jogo Doom, que surgiu em 1994, deu início aos jogos de computadores modernos e não só foi uma conquista para o mundo da computação, mas também como um melhoramento em uma série de mudanças na percepção dos jogos. Por causa da popularidade desses jogos, começaram a surgir mais comunidades de desenvolvedores, mais conteúdos modificáveis e mais fascínio pelas imagens e assim pelos sons dos jogos. Com a popularidade dos jogos Doom de 1994 e Quake de 96, os novos desenvolvedores, ao invés de criar um jogo do zero, eles começaram a usar os núcleos desses jogos como base para suas novas criações. E com isso surgiu as engines. Já existiam engines que surgiram em 1980, mas o termo Game Engine só surgiu em 1990. Então, uma Game Engine, também conhecida como motores de jogos, permitem facilitar a reutilização de software, aumentando assim a praticidade, produtividade e mantendo o foco do desenvolvedor apenas para as regras, funcionalidades e características do jogo. Com a popularização das engines, cada vez mais elas foram evoluindo e hoje em dia elas já possuem editor de imagens integrados, já possuem suas próprias linguagens e a maioria não, algumas delas já o desenvolvedor não precisa programar, ele não precisa saber nenhuma linguagem de programação. E com o avanço da tecnologia e das engines, elas já não são mais limitadas hoje em dia para o desenvolvimento de jogos. Elas estão sendo usadas em outras áreas, como na medicina, no treinamento cirúrgico simulado. E por causa dessa popularidade, né, começaram a surgir várias pessoas desejando criar o seu próprio jogo. Pessoas essas que não têm nenhuma lógica, não sabem nenhum básico em lógica de computação, como também não sabem nenhuma linguagem em computação. O objetivo deste trabalho é analisar motores de jogos, mostrando seus potenciais para discutir a facilidade de um não programador na área conseguir desenvolver o seu próprio jogo. Então, a metodologia consistiu em pesquisas em artigos científicos, sites oficiais e em livros, buscando comparar características das engines, como quais linguagens elas suportam, quais plataformas elas exportam, se são grátis, se são pagas, né? Resultados. Analisamos 18 engines durante o artigo e tentamos organizar elas em uma timeline. Essa timeline se inicia em 1990 com o termo do Game Engine e termina em 2016, que foi a última engine analisada por nós, a Epic Game Kit. E nessa timeline, destacamos alguns pontos que surgiu com essa evolução delas. Um exemplo é a Unreal, que surgiu em 1998, que com ela foi a primeira a usar cores em 16 bits nos seus jogos, que antigamente os jogos eram feitos em cores em 8 bits. Então, a partir dela, as novas engines já começaram a utilizar cores em 16 bits nos seus jogos. Então, eu destaquei 3 pontos importantes das engines, importantes para os novos desenvolvedores, né, que estão surgindo, e um deles é a documentação detalhada. Com a documentação detalhada, é mais fácil os usuários tirarem suas dúvidas, não precisando fazer uma pesquisa extensa para entender melhor as ferramentas da engine. E das 18 engines estudadas, 17 possuem uma documentação detalhada, enquanto uma não possui
a documentação detalhada. Outro ponto importante é a programação visual, que consiste em arrastar blocos e conectá-los, dando funcionalidades aos seus jogos. Então, as engines que possuem a programação visual, não necessariamente o desenvolvedor precisa saber uma linguagem de programação, porque muitas das vezes ele não vai escrever nenhuma linha de código. Então, das 18 estudadas, 9 possuem a programação visual, enquanto as outras 9 elas continuam com a programação em linhas de código. Então, significa que o desenvolvedor ele necessita saber pelo menos uma linguagem da que a engine disponibiliza. E o último ponto importante é a tradução para o português. Com a tradução para o português, facilita muito um novo usuário que está entrando para entender a engine, como funciona e os erros que ela vai dar. Então, das 18 engines estudadas, 4 possuem a tradução para o português, enquanto 14 continuam na sua língua nativa, sendo que a maioria é na linguagem em inglês. Concluímos que, com a evolução dos motores de jogos, o desenvolvedor já não precisa se preocupar com como funcionará o mecanismo de mira, como também comportamento dos inimigos. Um exemplo é um jogo de FPS. Então, o desenvolvedor só precisa montar histórias com as ferramentas que a engine disponibiliza, pois hoje elas já possuem inteligência artificial, ferramentas pré-programadas e até templates prontos que o desenvolvedor só precisa estar editando para fazer o seu jogo. Embora algumas das engines mostradas necessitem de um nível básico intermediário para ser usadas, já existem engines também, como mostradas no artigo, que não necessitam de nenhum conhecimento básico em programação. Muitas já possuem programação visual, sendo assim mais fácil e intuitivo um novo desenvolvedor conseguir iniciar e finalizar seu projeto. Então, o próximo passo dessa pesquisa seria o aprofundamento sobre engines gratuitas, o exemplo é a Godot, que é totalmente gratuita, e vendo a possibilidade de aplicação na aprendizagem de conceitos de computação e também no desenvolvimento de aplicações não diretamente relacionadas a jogos. Então, os autores agradecem ao Laboratório de Usabilidade e Fatores Humanos e à Agência de Fomento à Pesquisa CNPq. Obrigada pela atenção.